Queridos, o tema da mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje, na verdade, é Servir a Deus é coisa séria. Interessante esse tema, né? Servir a Deus é coisa séria. A mensagem de hoje, ela é uma versão estendida e adaptada da mensagem que eu preguei agora, há uma semana atrás, no aniversário da igreja de Cobé. Então, se você estava lá, você vai lembrar de muita coisa, mas tem coisas novas e coisas encaixadas na nossa realidade aqui. O Antigo Testamento, ele é muito, mas muito rico. E uma das coisas que Deus nos ensina claramente no Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, nas leis, nos costumes, né, nos rituais, uma das coisas muito fortes ali é Deus ensinando sobre a santidade dele e sobre a reverência que nós temos que ter quando nós nos aproximamos de Deus para servi-lo, para adorá-lo. Nós temos visto com muita tristeza que a nossa geração é uma geração muito irreverente, no sentido de faltar reverência diante do Senhor. Nós perdemos a noção da santidade de Deus. A Bíblia diz que no céu, os anjos, os querubins, os serafins, eles, para se achegarem a Deus, eles cobrem o próprio rosto com as asas e eles proclamam repetidamente: Santo, 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 Santo é o Senhor. Há um temor pela santidade de Deus, pela glória de Deus. Mas nós vivemos numa geração que não tem reverência na presença do Senhor, e isso acaba refletindo na forma como nós servimos a Ele. Então a mensagem de hoje, nós vamos pegar um texto que aparentemente é muito complicado, mas nós vamos tirar lições preciosas sobre a questão de como deve ser a nossa postura diante de Deus quando nós nos propomos a servi-lo. Então o nosso texto base da mensagem de hoje está em 2 Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler 15 versículos, do versículo 1 ao versículo 15. Então 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15. Você pode acompanhar, está na tela. Diz o seguinte: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Você pensa, ele está indo para uma guerra, mas olha só, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, é entronizado entre os querubins acima dela. Aqui você já entende um pouco da dimensão da glória e da santidade de Deus. Puseram a arca de Deus, preste atenção aqui, puseram a arca de Deus numa carroça grande, num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Uzá ia do lado e Aiô ia na frente. O texto continua: Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus. Ele tocou na arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Gente, eu quero que você se transporte para lá. Imagina a arca sendo carregada num carro de boi e os bois tropeçam. Isso não é comum. Os bois tropeçam e a arca balançou para cair, e Uzá, meio que num reflexo, vai lá e põe a mão na arca. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Ninguém podia tocar na arca.
Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. O texto continua. Davi ficou contrariado, olha só. Davi, você também deve ter ficado agora quando você viu essa história, né? É a primeira reação da gente quando lê essa história. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Essa palavra hebraica, ela dá o sentido de falar sobre a lamentação pela morte de Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, atente, por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom. Grava esse nome, Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Continua o texto. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Não esquece isso, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Agora ele voltou atrás e foi lá buscar a arca. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, lembra, aqui é a segunda vez que Davi, a segunda tentativa, davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Isso era um culto ao Senhor, um sacrifício ao Senhor. Davi, vestido de colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Os vivos podem dizer amém? Vamos orar para que Deus nos ajude a entender a profundidade da mensagem desse texto. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Deus, por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos reunidos no nome do teu Filho Jesus. Louvamos a Deus, louvamos ao Senhor pela tua presença no nosso meio, pelo teu Espírito Santo que está em nós e entre nós. E eu peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, derrame graça sobre mim, que o teu Espírito Santo me encha, e que o Senhor derrame sobre mim inspiração, discernimento, sabedoria, para que eu possa, Deus, transmitir a tua palavra, aquilo que o Senhor colocar na minha mente e no meu coração. Eu reconheço diante do Senhor e diante de todos que eu não sou digno de estar aqui, que eu não sou capaz de mim mesmo de levar a tua palavra, e que o Senhor, se o Senhor não me usar, então eu vou fracassar essa noite. Por isso eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Também peço pelos meus irmãos que estão aqui, por todos que estão assistindo agora essa mensagem pela internet, e por todos que ainda assistirão, que o teu Espírito Santo vá na frente, conduzindo essa palavra a cada mente e a cada coração, abrindo o entendimento, abrindo a compreensão, quebrantando os corações, para que possamos entender, experimentar e viver a tua palavra. É assim que nós oramos e pela fé agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Então, queridos, vamos aqui para o nosso contexto. Nós acabamos de ler um breve relato do episódio em que o rei Davi decide ir buscar a arca da aliança, a arca de Deus, para a cidade de Jerusalém,
que aqui era chamada cidade de Davi, porque era uma parte da cidade de Jerusalém, que depois vem ser tudo chamado de Jerusalém, mas chamado aqui de cidade de Davi. Mas para você entender o contexto, que arca era essa? De repente você já é um conhecedor da palavra e já sabe que arca é essa, mas eu tenho que entender, e você também, que podemos ter pessoas aqui que nunca ouviram falar dessa arca. Então eu gostaria de colocar uma imagem aí. Coloca a imagem da arca, o próximo slide, por gentileza. Pronto, essa é a imagem da arca de Deus, ou a arca da aliança. Essa imagem ela é reproduzida com base nos detalhes que a Bíblia fala, e olha, são minuciosos os detalhes da descrição da arca do Senhor. Mas resumindo aqui para a gente, essa arca em questão que estava sendo levada por Davi era um grande caixote de madeira nobre, banhada a ouro, revestida de ouro, com uma tampa, e na tampa dessa arca tem 2 anjos, 2 querubins, naquela posição em que diz que eles estão nos céus, encurvados, com as asas cobrindo. E ali dentro dessa arca havia alguns objetos que representavam o agir de Deus no meio do povo. Ali tinha o cajado de Arão, aquele instrumento de pastor que Arão usava, e representa ali o pastoreio e o cuidado de Deus sobre o povo. Dentro da arca tinha um pote com o maná que Deus mandou no deserto para alimentar o povo, o pão que caiu do céu, representando ali a provisão e o cuidado de Deus nesse sentido para o povo. E ali também tinham as tábuas da lei, aquelas tábuas de pedra onde estavam escritos os 10 mandamentos de Deus, que eram a lei de Deus, a vontade de Deus para o seu povo. E aquela arca, ela representava a presença de Deus, o que Deus estava ensinando para aquele povo que saiu do Egito, que nem conhecia Deus direito, que não estava acostumado a se relacionar com Deus, não fazia noção da santidade, da grandeza e da glória de Deus. Então Deus criou esse elemento, a arca, e Ele diz: a arca é a arca da minha presença. Onde a arca estiver, representa que ali eu estou no meio de vocês. Então a arca era um símbolo físico para ensinar a um povo que estava começando a se relacionar com Deus sobre a importância da presença de Deus e sobre a reverência à presença de Deus. Então existia todo um ritual para se chegar perto da arca, e tinha toda uma exigência sobre quem poderia tocar a arca. E se você ler o Antigo Testamento, você vai ver em cada detalhe do que Deus foi muito claro. Então esta era a arca que estava sendo levada por Davi para a sua cidade. Onde é que estava a arca? Nós vimos que a arca estava na casa de Abinadab na primeira vez. E essa arca estava na casa de Abinadab já há 20 anos. Isso não estava aí no texto que a gente leu, estou falando para vocês o contexto. Já fazia 20 anos que essa arca estava guardada na casa de Abinadab. É como se ela tivesse ficado esquecida por lá. E aí Davi, ele decide levar a arca para a cidade de Jerusalém. Mas a questão é, essa arca antes, ela não ficava sempre sobre os cuidados do profeta, sobre os cuidados do líder da nação. Porque essa arca está agora na casa de Abinadab e não lá onde Davi, o rei, estava? Queridos, aqui acontece uma história bem interessante. Certa vez, Israel foi pelejar, foi guerrear contra os filisteus, mas eles não pediram direção de Deus e foram guerrear com os filisteus. E nessa época Davi não era rei. Nessa época Israel, ele vivia uma teocracia. Eles não pediram a orientação de Deus. E o profeta Eli, que era o juiz, profeta, cuidava da arca do povo, ensinava o povo, era o representante de Deus. O profeta Eli já estava muito velhinho, já com mais de 90 anos, e os seus 2 filhos, que seriam os seus sucessores como sacerdotes e profetas, Ofni e Finéias, eles eram 2 homens
muito diferente do pai deles. Dois homens que não tinham caráter, não tinham respeito por Deus nem pelas leis de Deus, mas eram sacerdotes porque eram filhos de Eli. E aí o exército vai para essa guerra com os filisteus, e chegam lá, eles são envergonhados e derrotados, e eles fogem. E aí quando eles fogem porque foram derrotados, eles têm uma ideia: já sei, nós perdemos a batalha porque não fomos com a arca. Era costume. O líder da nação, o profeta, consultava a Deus: nós devemos ir naquela peleja? E Deus dizia sim. Então Deus ia com eles, e o que é que ia? Na frente do exército, e os sacerdotes carregando a arca. Era assim que eles iam para a batalha, e a arca representava que Deus estava ali, e Deus dava vitória a eles. Então eles pensaram: nós perdemos porque não trouxemos a arca. Vamos voltar e vamos falar com os filhos de Eli, com Ofni e Finéias, para trazerem a arca. E sem o consentimento de Eli, que era o profeta, os filhos dele foram lá, pegaram a arca e levaram para o acampamento do exército, e foram guerrear com os filisteus, dizendo: agora nós vamos vencer, porque a arca do Senhor está no meio do nosso exército. E o que aconteceu? Uma derrota pior ainda. O povo foi massacrado, fugiram, os que sobreviveram fugiram, e os filisteus tomaram posse da arca da aliança de Deus. Olha que tragédia. Eles ganharam a batalha, os filhos de Eli foram mortos nessa batalha, e milhares de soldados, e os filisteus pegaram a arca de Deus e levaram para o acampamento deles. Pra você ter ideia, isso é algo tão trágico, que quando o mensageiro voltou correndo para a cidade para dar a notícia, e chegou para dar a notícia ao profeta Eli, diz que ele estava sentado na porta de casa num banquinho, e já não enxergava mais porque era adiantado em idade. E aí o mensageiro chega e dá a notícia a ele, que os dois filhos dele tinham morrido. Até aí ele está triste, mas quando o mensageiro diz: e os filisteus roubaram a arca, ele passa mal, cai do banco e quebra o pescoço e morre ali mesmo. A arca do Deus de Israel estava no acampamento filisteu, foi roubada depois dos filisteus vencerem aquela batalha. Os filisteus levaram essa arca, e eles pensaram: agora que nós temos a arca do poderoso Deus de Israel, agora nós somos imbatíveis. E aí eles pegaram a arca de Deus, a arca da aliança, e levaram para o templo do deus Dagon, que era o falso deus adorado pelos filisteus. E eles disseram: agora nós temos Dagon, e nós também temos o Deus de Israel. Está aqui a arca do Deus de Israel e a estátua de Dagon. Na mentalidade dos filisteus, os deuses eram seus servos. Eles agradavam os deuses, e os deuses os serviam. Então eles dizem: agora nós temos mais um Deus, e um Deus famoso e forte, que é o de Israel, que tirou aquele povo do Egito. Se você ler a história, eles citam isso. O que aconteceu? Quando amanheceu o dia, a estátua de Dagon estava de cara no chão, diante da arca. Isso aconteceu 2 vezes, mas na segunda vez a estátua de Dagon tinha quebrado. Deus está dizendo assim: quem é Deus verdadeiro aqui sou eu, né? E Dagon está no chão. Eles se assombram com aquilo e saem mandando a arca de uma cidade para outra entre os filisteus. E onde a arca chegava, Deus castigava os filisteus com doenças, com pragas, até que eles entendem que Deus, o Deus de Israel, não ia ser servo deles, não ia se submeter a eles, mas era um Deus todo poderoso e vivo. E aí eles decidem mandar a arca de volta para Israel, porque eles já não aguentavam mais. E aí eles botam, olha que curioso, os filisteus colocam a arca do Senhor numa carroça nova. Parece a história que nós lemos, né? Eles colocam a arca do Senhor numa carroça nova, puxado por 2 vacas que nunca tinham carregado uma carroça. Olha o respeito, os filisteus tiveram esse respeito. Eles pensaram: a carroça nova, as vacas que nunca trabalharam puxando a carroça, e botaram a arca em cima. E lá os sacerdotes deles disseram assim: solte as vacas com a carroça. Se as vacas sozinhas levarem essa arca até o acampamento de Israel, até a cidade, né, ou alguma cidade de Israel, então está provado que tudo que aconteceu de ruim conosco foi porque nós roubamos essa arca do Deus de Israel, e é o Deus de Israel que está pesando a mão sobre nós.
Agora, se os bois saírem, se as vacas saírem sem direção e ficar rodando por aqui, então isso que aconteceu com a gente foi apenas o acaso e não tem nada a ver com o Deus de Israel. E o que foi que aconteceu? As vacas saíram sozinhas, direto para uma cidade do povo de Israel. E aí ficou provado de que de fato era a mão de Deus pesando sobre os filisteus. E aí quando essa arca chega no território de Israel, o povo festeja, pega a madeira daquela carroça, desmancha, faz uma fogueira, sacrifica as 2 vacas como holocausto, adoração ao Senhor, e eles recebem com muita alegria a arca. Mas aí alguns homens curiosos vão lá mexer na arca e abrir para olhar dentro da arca. E aí você já sabe o que é que acontece. Muitos morreram naquele dia. E aí eles mandaram essa arca para a casa de Abinadab. E lá eles ungiram um dos filhos de Abinadab para ser o guardião da arca, Eleazar. E aí a arca ficou guardada na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos. Até que Davi decidiu ir buscar a arca. Queridos, com base nessa história, no texto que lemos e no contexto que nós acabamos de ouvir, que lições nós podemos tirar aqui sobre como deve ser o serviço a Deus? A primeira lição, coloca na tela. A primeira lição: servir a Deus não é para qualquer um. Servir a Deus não é para qualquer um. Na verdade, essa já é a segunda lição, porque a primeira é o título da mensagem, né? Servir a Deus é coisa séria. Nós estamos vendo aqui. E essa lição agora é: servir a Deus não é para qualquer um. Quando eu digo que servir a Deus não é para qualquer um, eu não me refiro a grau de importância do indivíduo. Só os importantes, só os teólogos, só os pastores, só os mestres, só os grandes podem servir a Deus. Não, não é disso que nós estamos falando aqui. Quando estou dizendo que servir a Deus não é para qualquer um, eu estou falando não do grau de importância, mas estou falando do grau de comprometimento desse indivíduo que se propõe a servir a Deus. Para servir a Deus, nós precisamos ser mais do que meros voluntários. Precisamos ser servos comprometidos e consagrados ao Senhor. E o que é ser consagrado? Essa palavra mística. Consagrado é alguém que foi separado, reservado para servir a Deus. Alguém que renuncia a si mesmo para servir ao Deus. Alguém que faz do serviço a Deus a prioridade da sua vida. Isso é ser consagrado. Tem a ver com comprometimento com o serviço do Senhor. O que é que deu errado naquela primeira tentativa de Davi de levar a arca para a cidade de Davi? Por que é que Uzá, o filho de Abinadab, foi fulminado por Deus quando tocou na arca? Nós já aprendemos aqui que a arca representava a presença do próprio Deus, santo, glorioso. E ela não poderia ser conduzida por qualquer pessoa. E eu volto a dizer, qualquer pessoa, eu estou falando no sentido de comprometimento. A arca, ela deveria ser carregada por sacerdotes. Isso foi claro quando Deus passou as instruções lá com Moisés. A arca, ela deveria ser transportada por sacerdotes. E quem eram os sacerdotes? Eram homens consagrados, separados. Gente, se eu disser assim: eu vou consagrar essa caixa de som para o Senhor, sabe o que significa? Eu vou separar ela para usar só para o Senhor. Então os sacerdotes eram consagrados, separados, homens consagrados para servir a Deus. Vocês lembram do contexto? Quando a arca chega no povo de Israel, eles vão lá mexer na arca e acabam morrendo muitos deles, e eles levam a arca para a casa de Abinadab, e eles já aprenderam a lição. Quando eles chegam lá, o que é que eles fazem? Eles consagram Eleazar, filho de Abinadab, para cuidar da arca.
Eles já entenderam, quer dizer, eles relembraram. Não é qualquer pessoa, não é qualquer aventureiro que passa por aqui e põe a mão na arca. É alguém consagrado, é alguém separado, é alguém comprometido com servir a Deus. Olha só, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, só para vocês lembrarem disso aí. Então os homens de Kiriat Jearim, aqui era a cidade onde a arca foi parar, vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Eles aprenderam aqui. Cuidar da arca, tocar na arca, não é para qualquer um. É para quem é consagrado, é para quem é comprometido com o serviço do Senhor. Mas se passaram 20 anos, desde que a arca chegou na casa de Abinadab e o seu filho Eleazar foi consagrado. Passaram-se 20 anos e o povo parece que esqueceu. Como é fácil a gente esquecer a glória de Deus. Como é fácil a gente perder o respeito e o temor pela grandiosidade e a santidade de Deus, e tratar a Deus como fosse um de nós. 20 anos se passaram e o povo esqueceu dessa lição, e em vez de Davi separar homens também igualmente consagrados, comprometidos com o serviço do Senhor, para levarem a arca de volta para a cidade, quem levou foi Uzá e Aiô. Eu não sei muita coisa sobre eles, mas pelo que aconteceu está claro, eles não eram consagrados, não eram separados, não eram comprometidos. Eu nem sei o que aconteceu com Eleazar, que também era filho de Abinadab e tinha sido consagrado. 20 anos não aconteceu nada. Eu não sei se Eleazar já tinha morrido, não sei se ele tinha ido resolver alguma coisa, mas ele não estava lá, estava Uzá e Aiô. E Uzá foi fulminado por Deus quando tocou na arca. Sabe por quê? Porque ele colocou a mão em algo que ele não estava comprometido. Essa é a questão aqui. Ele colocou a mão em algo que ele não estava comprometido. Davi até ficou indignado com Deus no primeiro momento. Senhor, mas ele só quis ajudar. Ele estava cheio de boas intenções, ele só quis ajudar. A arca ia cair, ele segurou. O problema de Uzá e de muitos é esse. Uzá não tinha dedicado sua vida para servir ao Senhor. Ele só queria dar uma mãozinha, ele só queria dar uma ajudinha, ele só estava ali para fazer um favor e depois retornaria para a sua vida e viveria para si mesmo. O reino de Deus não pode ser levado ao mundo por pessoas que estão apenas fazendo um favor. O reino de Deus não pode ser levado ao mundo, a presença de Deus não pode ser levada ao mundo por pessoas que estão apenas dando uma forcinha, dando apenas uma mãozinha, por voluntários de horas vagas. Servir a Deus é coisa séria. Exige comprometimento com Ele. O reino de Deus só pode ser levado ao mundo por homens e mulheres consagrados a Ele, dedicados ao Senhor, que colocam o servir a Deus como prioridade das suas vidas. Não foi exatamente isso que Jesus também ensinou a respeito do que Ele exigia dos seus discípulos? Olha só o que diz o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34. Se alguém, isso é Jesus falando, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Veja se Jesus não está falando dos mesmos princípios do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se você quer levar a presença de Deus, você tem que ser consagrado. No Novo Testamento, Jesus está dizendo: você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Então peraí, não é assim de qualquer jeito não. Não é qualquer um não. Você tem que negar a si mesmo, morrer para as suas vontades, tomar a sua cruz. Você está disposto a dar a sua vida? Então venha e siga-me. Querido, quem são os sacerdotes dos nossos dias? Quem são os sacerdotes do Novo Testamento, da nova aliança? Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, ele está falando para a geração do Novo Testamento, que somos nós também.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Pedro está dizendo assim: vocês são sacerdotes do rei. Que rei ele está falando? Jesus. Quem são os sacerdotes hoje responsáveis por levar a presença de Deus ao mundo? Os discípulos de Jesus Cristo. E devem ter o mesmo grau de comprometimento que os sacerdotes tinham para levar a arca. A grande lição nesse texto aqui, nessa passagem, é que os que querem apenas dar uma forcinha, os que querem apenas dar uma mãozinha, eles não sobreviverão até o final da missão. Eles literalmente vão fazer como usar, vão ficar pelo caminho. Queridos, sabe qual é a diferença do voluntário para o servo comprometido, consagrado? É que o voluntário, ele serve quando dá. O voluntário, ele serve quando quer. O voluntário, ele serve se o pastor for legal. Ele serve se o líder do PGM dele merecer. Mas os servos comprometidos, vocacionados, eles entendem que servir a Deus é a missão de suas vidas, independente de qualquer pessoa. Essa é a diferença. Todo servo comprometido e vocacionado é voluntário, mas nem todo voluntário é um servo vocacionado. Às vezes ele é só um usar, dando uma mãozinha, sem comprometimento com o Senhor da obra. Eu pergunto: e você, quem é? Você é um servo vocacionado, comprometido com aquele que a arca representa? Ou você é apenas um voluntário de horas vagas que, vez por outra, dá uma ajudinha? Pensa nisso. Segunda lição que nós tiramos aqui, coloca na tela: servir a Deus não é de qualquer jeito. Servir a Deus é coisa séria. Servir a Deus não é para qualquer um. Servir a Deus não é de qualquer jeito. Outro problema aqui com o transporte da arca na primeira tentativa de Davi foi a perda do zelo, do cuidado, da excelência. Eles, na tentativa de facilitar as coisas, na tentativa de apressar o trabalho, na displicência de fazer algo excelente para Deus, eles resolveram imitar os filisteus. Eles resolveram carregar a arca da aliança, da presença de Deus, numa carroça de bois. O texto diz, era uma carroça nova. Sim, mas era uma carroça. Quem estava puxando a arca do Senhor eram 2 bois. Querido, a arca do Senhor não foi projetada para ser levada em carroça puxada por animais. Coloca a imagem aí, a próxima imagem. Essa está bem detalhada, está em forma de desenho. Observe que essa arca, ela tem 2 hastes, uma de cada lado. E só em você olhar para essa arca já fica claro qual é o propósito dessas hastes que faziam parte do projeto que Deus deu na construção da arca. Essa arca deve ser carregada no ombro, ali no mínimo 4 homens, 2 de cada lado, com ela sobre o ombro. Essa arca não foi projetada para ser levada em carroça puxada por bois. Só em olhar você já entende. Coloca a próxima imagem. Ela foi projetada para ser levada assim. E as instruções que Deus deu a Moisés são muito claras sobre isso. Mas Davi e os seus ajudantes ignoraram isso. Vamos apressar o serviço, vamos chegar logo com a arca para a gente fazer logo a festa. Vai demorar muito levar no ombro desse pessoal, e é muito pesada essa arca. Bota na carroça, uma carroça nova.
E está resolvido. E aí deu errado. Se fosse para ser carregada numa carroça, Deus não teria mandado colocar essas hastes. E aí deu muito errado. E eles aprenderam a lição. Na segunda vez, depois de 3 meses, vocês entenderam, né? Deu tudo errado, Uzá morreu. Davi desistiu de levar a arca, deixou na casa de quem? Obed-edom. Não confunda. Antes ela estava na casa de Abinadab. Agora ela foi deixada na casa de Obed-edom. Ficou lá por 3 meses. Depois de 3 meses, Davi, chega a notícia: Davi, ó, a arca que você teve medo está lá abençoando a família de Obed-edom. Davi disse: então vamos buscar a arca para a cidade de Davi, porque a cidade precisa dessa bênção. E aí eles voltam lá para buscar a arca. E agora Davi aprendeu a lição. O problema não estava na arca, o problema não estava em Deus. Deus já tinha sido claro. O problema estava na negligência e na irreverência dele e do povo. O livro de Crônicas também conta essa história. E lá traz um detalhe que não traz aqui na parte de Samuel que nós lemos. Então quero ler com vocês 2 versículos do que está em Crônicas. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 1 e 2. Aqui é a mesma história contada no livro de Crônicas. E aqui falando sobre a segunda vez que Davi vai agora buscar a arca. Olha o que diz aqui. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Aqui ele não havia construído o templo, até porque quem construiu o templo foi Salomão, o filho de Davi. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Quem eram os levitas? O povo da tribo de Levi, separada por Deus para servir no culto. Davi entendeu, peraí, ele está dizendo: ninguém pode levar a arca senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Davi entendeu: quem pode botar a mão na arca são aqueles que são separados para isso. Então Davi aprendeu que a arca não deveria ser carregada por carroça de bois. Olha só, 1 Crônicas 15, agora o versículo 14 e 15, olha que interessante. Olha o que é que Davi diz: santifiquem-se, pois, os sacerdotes e os levitas. Não é só ser levita e acabou-se. Santifiquem-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca de Deus a Israel, do Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros. Oh, como mudou, pelas varas que nela haviam, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Agora vocês entenderam, né? Agora Davi entendeu. Aquelas varas, aquelas hastes, era para levar a arca no ombro. Agora vamos voltar para 2 Samuel, que também conta a mesma história que nós lemos. 2 Samuel 6,13 traz um detalhe que Crônicas não traz. Quando os que carregavam a arca do Senhor, aqui na segunda vez, davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Olha só, eu vou fazer aqui a experiência. O pessoal da câmera aí, se liga aí. Vou fazer aqui a experiência. Eu vou dar 6 passos. Gente, 6 passos. Então imagina só. Os sacerdotes estão aqui com a arca e eles vão dar 6 passos. Vou dar passo largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, é muito pouco, né? Aí eles paravam tudo. Preparavam a lenha, matavam um boi e um novilho, sacrificavam, queimavam diante do Senhor em adoração, e aí eles davam mais 6 passos. Eita, como mudou, não foi? Agora, nada de carroças de bois, agora, nada de pressa. Eu nem faço ideia de quanto tempo, ou dias,
eles levaram para chegar na cidade de Davi com a arca. Agora eles não estavam mais preocupados com pressa. Agora eles não estavam mais preocupados de fazer da forma mais fácil. Agora eles entenderam que para Deus o importante não é a pressa, nem o conforto de quem serve, mas o importante é a excelência do que você faz para Deus. E esse é o problema da nossa geração. Estamos o tempo todo procurando um meio de tornar o serviço que fazemos para Deus mais fácil, mais leve, mais rápido, em vez de procurar uma forma de fazer mais excelente. Queridos, antes desse dia, só os filisteus tinham carregado a arca do Senhor numa carroça. E eles fizeram isso porque eles não conheciam o Deus daquela arca. Mas o povo de Israel, o rei Davi, levando a arca de Deus numa carroça de boi. E Deus permitiu que os bois tropeçassem. Pensa que isso é fácil? Você já viu bois puxando uma carroça? É muito mais fácil você ver cavalo tropeçando, porque cavalo é velocidade, mas boi é força. E o boi, ele vai aquela passadinha dele lá, ó. Então o boi, ele pisa firme, ele é forte e vai devagar. O boi tropeçar não é muito fácil, mas Deus permitiu que os bois tropeçassem e que a arca caísse, para que o povo de Israel acordasse. Você entendeu? Deus permitiu que os bois tropeçassem, que a arca dele caísse, para que Davi e o povo acordassem. Sabe o que a gente entende aqui? É que às vezes Deus permite que algumas coisas deem errado, mesmo quando nós estamos servindo a Ele. Para quê? Para acordar a gente e dizer: a forma como você está fazendo não é aceitável diante de mim. Quantas vezes nós não já tivemos a postura de Davi, de nos indignarmos com Deus, de estarmos fazendo uma coisa para Deus e de repente dá errado, e a gente diz: mas Senhor, era para o Senhor, como é que o Senhor deixou isso acontecer? Não é assim? Deus diz: mas Senhor, Ele estava querendo só ajudar, era a tua arca. Mas Deus permite que dê errado as coisas, mesmo quando estamos fazendo para Ele, para dizer assim para a gente: para, esse jeito ceboso que você está fazendo não serve para mim. Nesse episódio, Deus está nos alertando que para Ele não conta apenas os fins, mas os meios também são importantes. Para Deus não importa só se fazemos algo para Ele, mas importa como fazemos algo para Ele. Nós achamos que Deus se agradaria pelo simples fato de fazermos alguma coisa para Ele. Afinal, alguma coisa é melhor do que nada. Mas não é assim. Querido, existe um Deus no céu, o Criador do céu e da terra e de tudo que existe. Existe um Deus que decidiu que hoje você abriria os seus olhos e respiraria mais um dia. E esse Deus santo, poderoso, único, Ele merece o meu melhor, Ele merece a minha excelência, Ele merece a minha reverência, Ele merece a minha adoração. Aquele velho ditado: é para Deus, irmão, Ele recebe. Você faz qualquer ceboseira e diz: irmão, é para Deus, Ele recebe. E aí nós damos qualquer coisa, fazemos de qualquer jeito. Isso não faz sentido algum, querido. Deus quer, Deus deseja, Deus exige e Deus merece o nosso melhor, todos os dias.
Desde o início da história, lá em Gênesis, nas primeiras linhas, Deus deixou claro que existem ofertas aceitáveis e ofertas não aceitáveis. Que existe culto que ele recebe e existe culto que ele não recebe. Pergunte a Caim. Você lembra? Caim e Abel vêm oferecer oferta em adoração ao Senhor, e o Senhor aceita de Abel, mas o Senhor recusa a de Caim. E Caim pode dizer, mas inclusive ele ficou chateado, né? E depois acabou fazendo uma besteira do tamanho do mundo. Desde o início Deus é claro. Está pensando o quê? Só porque vai fazer alguma coisa para mim, então eu deveria ser muito grato a você? Deus está dizendo, para aí. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Você é criatura, e você se chega a Deus com qualquer coisa, de qualquer jeito. Ele está dizendo, não. Ele está dizendo, nada é melhor do que qualquer coisa. É o contrário. Nada é melhor do que qualquer coisa. Mas não escolha o nada não, escolha dar com excelência, fazer com excelência. Querido, para um discípulo de Jesus Cristo, vamos trazer agora para o nosso Novo Testamento. Para um discípulo de Jesus Cristo não basta apenas fazer o que Deus mandou ou o que Deus quer. Eu sempre digo isso. Precisamos fazer o que Deus mandou, da forma que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Menos do que isso, Deus reprova. Isso é sério. Se você não aprendeu nada hoje, anota isso aí. Para um discípulo de Jesus, não basta só fazer o que Deus mandar. Temos que fazer o que Deus manda, da forma que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Então não é só cantar, não é só tocar, não é só liderar, não é só receber pessoas na sua casa, não é só ficar na recepção, não é só ajudar o pobre, não é só trabalhar no estacionamento. Você precisa fazer do jeito certo, com a inclinação e a motivação do coração correta, com excelência, com amor, com compromisso. O que Deus está ensinando claramente aqui é que de qualquer jeito não está bom. Agora eu pergunto para que você reflita: como é que você tem carregado a arca da aliança do Senhor? Como é que você tem servido a Deus? De qualquer jeito ou do melhor jeito? Pensa nisso. Terceira lição que vamos tirar desse texto. Quem está comigo, diga amém. Graças a Deus, a maioria. Terceiro, servir a Deus é um grande privilégio. É a terceira lição que temos aqui. Servir a Deus é um grande privilégio. Não perca isso de vista. Para servir a Deus, nós temos que aprender a ver o serviço a Ele como um privilégio, como uma grande oportunidade e não como uma obrigação ou como um favor. Quando nós servimos a Deus por obrigação, então nós temos uma tendência de apenas focar no lado ruim desse serviço que estamos fazendo para Deus. Nós vamos focar nas dificuldades, nós vamos focar nas impossibilidades, nós vamos focar nos riscos, nós vamos focar nos obstáculos, em vez de focar no privilégio. Davi, você lembra? Davi desistiu, lembra? Ele desistiu da missão, do serviço de levar a arca para a cidade de Davi. Por quê? Porque ele focou nas dificuldades, nos riscos, no perigo, nos obstáculos, e ele esqueceu que a arca, e ter a arca na cidade dele era um grande privilégio. 2 Samuel capítulo 6, versículo 9 e 10, coloca na tela. É muito perigoso transportar a arca, isso é Davi falando.
Como vou levá-la em segurança para a cidade de Davi? Davi mesmo falando, né? Por isso, decidiu não levar adiante a arca do Senhor. Em vez disso, fez com que a carroça saísse da estrada e a arca ficou guardada na casa de Obed-edom. Desistiu. Por que ele desistiu? Porque ele esqueceu, ele perdeu de vista que ter a arca na sua cidade era um privilégio. Ele só viu, é perigoso demais, é complicado demais, é trabalhoso demais. Deixa isso aí, deixa isso quieto. Tem muita gente fazendo como Davi. Eles começam a servir com alegria. Lembra? Davi, mesmo na primeira vez, ele vinha dançando na frente da arca e se alegrando, até que aconteceu um problema grave, mas era um problema. Então tem muita gente como Davi, começam a servir com alegria, porque veem que é um privilégio servir ao Senhor, mas rapidamente eles desistem de servir a Deus, porque começam a ver o serviço como uma obrigação, e aí eles começam a ver dificuldade em tudo, problema em tudo, risco em tudo, obstáculo em tudo. Era um sonho fazer parte do ministério de louvor. Ficava sonhando, se eu passasse na audição. Aí chegou um dia que recebeu a oportunidade de fazer parte do ministério de louvor. Era uma alegria, o menino ensaiava de domingo a domingo, escutava as músicas, o headphone, só faltava entrar dentro do ouvido. Mas aí foi passando o tempo, perde-se a noção do privilégio. Quando bota na escala 2 domingos seguidos, já fica chateado. Era um sonho ser facilitador de PGM. Senhor, me dá a oportunidade de servir, deve ser muito bom. Aí Deus deu a ele a oportunidade de servir, e pouco tempo desistiu, porque dá muito trabalho cuidar de gente. Ou o povo complicado, não? Ou o povo trabalhoso, fica só reclamando, cobrando. Não, quero mais isso não. Perdeu a noção do privilégio. Sonhava em receber um PGM na casa, até fez uma reforma, fez uma área grande. Isso aqui é para receber os irmãos lá da igreja, aqui é para receber meu PGM. Aí um dia disse: irmão, você pode ser anfitrião? Glória a Deus, que alegria. Alguns meses depois: irmão, não vai dar mais para ser anfitrião não, senão dá muito trabalho, o pessoal fica sujando os tapetes, os meninos sobem no sofá, quebra as coisas aqui de casa. Não, quando sai arruma de louça para lavar. Não dá certo não. Quando perdemos a visão de que servir a Deus é um privilégio, aí nós começamos a enxergar só os riscos, só os obstáculos, só o preço a ser pago, e esquecemos dos benefícios. Foi isso que aconteceu com Davi. Quando ele olhou ali e viu o obstáculo, viu a dificuldade, viu o risco, ele não conseguiu ver mais o privilégio. Ele disse: não vou mais levar não. Cadê a alegria, Davi? Você vinha pulando, cara. Não, acabou a alegria, não quero mais não. Eu fico pensando, por que a arca foi deixada na casa de Obed-edom? Por que não pôs na casa de outra pessoa? O texto não nos dá detalhes disso, mas será que Davi escolheu aleatoriamente? Ele disse: Obed-edom. Foi assim? Será que foi uma imposição de Davi? O texto não fala sobre isso, mas provavelmente Obed-edom foi voluntário, porque não há uma ordem de Davi, só há o resultado de que a arca foi para a casa dele. Ora, Obed-edom ali, né? Depois você lendo o resto da história, você vai ver que o coração de Obed-edom era temente a Deus. Obed-edom está vendo ali a arca do Senhor. O pessoal agora está com medo da arca, não quero mais levar a arca. Davi, minha casa é bem ali. Desvia a carroça do caminho, deixa lá na casa de Obed-edom. Será que tem mais alguém querendo receber a arca? O pessoal olhava para usar morto no chão e disse: aqui em casa não. Mas Obed-edom recebeu a arca. Obed-edom é o tipo de pessoa que provavelmente ele viu ali uma oportunidade, enquanto todos só viam uma grande dificuldade. Ele viu um privilégio quando todos só viam riscos.
Todos deviam estar pensando: o quê? Essa arca na minha casa? Deus me livre. O medo do Davi era o medo do povo. Ora, Uzá só estava querendo ajudar, botou a mão, morreu. Aí eu vou levar essa arca lá para casa. Se o menino lá em casa foi pegar nessa arca, a mulher varrendo a casa, tu tocar o cabo da vassoura nessa arca, não vai dar certo. E outra coisa, uma arca perigosa dessa, ela tem que ficar num compartimento reservado. Quem é que vai dormir na sala para a arca ficar no quarto? É melhor não, né? Obed-edom não pensou assim. A arca foi para a casa dele. Obed-edom parece que não levou muito em conta os sacrifícios e os riscos. Parece que ele realmente conseguiu enxergar a grande oportunidade e o grande privilégio de ter a arca da presença do Deus Altíssimo na sua casa. A arca que ficava no tabernáculo agora está na casa dele. E o que foi que aconteceu com Obed-edom? Morreu todo mundo por causa da arca? Todo mundo adoeceu por causa da arca? 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 e 12. A arca do Senhor ficou 3 meses, só 3 meses, na casa de Obed-edom. O Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. E disseram a Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quer receber um PGM na sua casa? Não, eu estou olhando aí como é que é. Eu estou olhando usar aí no chão, não vai dar não. Não quer não receber um PGM na sua casa? Não. É aquele menino, que menino traquino. Quebra os enfeites da minha estante, bota os pés em cima do meu sofá novinho. Não, é muito trabalhoso. Eu imagino Obed-edom fazendo parte da Ibavim e o facilitador do PGM dizendo assim: nós estamos precisando de um anfitrião. Ele, aqui, lá em casa. Ora, que privilégio ver Deus agindo e transformando vidas dentro da minha casa. Por que você só vê os riscos? Porque você só vê as dificuldades? Porque você só vê os obstáculos? Porque você perdeu a noção do privilégio. E a arca deixou a casa de Obed-edom, mas a bênção do Senhor não deixou a sua família. Que coisa maravilhosa. Olha só, 1 Crônicas capítulo 26, versículo 4 e 5 vai nos falar de Obed-edom lá na frente. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josadabe, o segundo, Joá, o terceiro, e Sacá, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Zacá, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus, atende, porque Deus o tinha abençoado. Todos estes foram os dos filhos de Obed-edom, ele e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo 62 os de Obed-edom. Que família abençoada. Aí você lembra? Foi claro, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom. Que bênção. Querido, você quer uma bênção maior do que essa por servir a Deus? De ter uma família linda, saudável e dedicada ao Senhor? Não é só Obed-edom que servia ao Senhor, os seus filhos, os seus netos, a sua família servia ao Senhor. Essa é a bênção que Deus deu sobre ele. A experiência de ter recebido a arca da presença do Senhor na sua casa mudou a vida daquela família. Querido, se você dedicar a sua vida para servir a Deus, se você dedicar a sua vida para cuidar das coisas de Deus, então Ele vai cuidar da sua vida, vai cuidar das suas coisas e mais, Ele vai cuidar da sua família. Aí você diz: eu sirvo a Deus, mas a minha família está um bagaço. É porque você não está deixando Deus cuidar, você está querendo cuidar. Deixa Deus cuidar através de você. Mas escute Deus sobre como conduzir a sua casa e a sua família. Obed-edom viu a oportunidade, privilégio, onde todos só viram riscos e dificuldades.
Eu pergunto para você, o que é que tem sido o serviço ao Senhor? Para você, servir ao Senhor tem sido um privilégio ou tem sido uma obrigação? Pensa nisso. Quarta lição que nós vamos tirar desse texto hoje. Para servir a Deus, não precisa ser grande nem forte. Para servir a Deus não precisa ser grande nem forte. Quando eu comecei dizendo não é para qualquer um, lembra que eu falei, não me refiro à importância, à grandeza. Nós nos referimos aqui a comprometimento, rendição diante de Deus. Obed-edom era um homem simples. Ele era um levita, sim, mas ele não era um sumo sacerdote, não. Ele era um homem simples da tribo de Levi. Ele não era um príncipe, ele não era um rei, ele era um servo do rei. Para você ter ideia da simplicidade de Obed-edom, embora ele fosse da tribo de Levi, quando a arca finalmente chega na cidade de Davi e é colocada na tenda que Davi preparou, Obed-edom recebe um cargo lá na tenda da arca. Aí você deve estar pensando, Davi deve ter colocado ele como sumo sacerdote. Só pode? Vamos ver? 1 Crônicas 16, 38. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. A este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Asa deixou por porteiros. Ele ganhou um cargo na tenda, mas não foi de sumo sacerdote. Ele ganhou o cargo de porteiro da tenda da arca do Senhor. Ele era um levita, mas ele era um homem simples e humilde, disposto a servir a Deus com gratidão, seja como guardião da arca em sua própria casa, ou como porteiro da tenda da arca do Senhor lá na cidade de Davi. Se Obed-edom fosse um homem prepotente, arrogante, orgulhoso, ele teria protestado: como assim, Davi? Como assim, porteiro? Que conversa é essa? Quando estava todo mundo com medo, a arca ficou, foi lá em casa, meu amigo. Ah, agora porteiro? Não. Certamente Obed-edom mais uma vez viu aquele serviço como um privilégio, ser porteiro da tenda da arca da presença do Senhor. Queridos, Deus ama usar pessoas como Obed-edom. Pessoas simples, pessoas humildes, pequenas diante de Deus, mas disponíveis a Ele. Deus ama, Deus tem uma preferência clara para usar pessoas assim. Deus também usou um outro homem pequeno. O nome dele é Davi, está aqui na nossa história. Vamos só ler aqui, depois, a princípio você não vai entender, mas deixa eu ler. 2 Samuel 6,12, parte B, versículo 14 e 15. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Davi, vestido de colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e de alegria e de trombetas. Aí você diz: Davi pequeno? Davi simples. O cara tinha uma cidade com o nome dele. O cara era rei de Israel e a cidade tinha o nome dele, a cidade de Davi. Você vai dizer que ele era simples, que ele era pequeno? Você vê Davi como rei, levando o povo, ele vestido com colete de sacerdote. Você diz: esse homem é grandioso, é importante demais, é muito forte. Se você vê isso, você não faz ideia de quem era Davi quando Deus o escolheu e o consagrou
para ser rei de Israel. Davi era o menor da sua casa, desprezado pelos seus pais, pelo seu pai e pela sua mãe, foi desprezado pelos seus irmãos, foi desprezado até pelo Golias. Você lembra do Golias, quando olhou para Davi e disse: quem é esse que vem com um pedaço de pau e pedra? Por acaso eu sou um cachorro? Foi assim que Golias falou: esse menino é atrevido. E Davi falou: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, seu cabra. Pois é, Davi. Olha só o que Davi diz a respeito dele mesmo, já depois de ser ungido rei. Olha só, 2 Samuel capítulo 3, versículo 39. Embora rei ungido, ainda sou fraco. É por isso que Deus usava Davi. Davi era orgulhoso? Davi deu muita mancada, mas por isso que a Bíblia diz assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que Davi diz dele mesmo: embora ungido rei, ele diz: sou fraco. Ele nunca perdeu a noção da sua fraqueza, e que tudo que ele fazia era Deus que fazia através dele. A prova da fraqueza foi o medo que ele teve e a desistência dele. Davi era fraco, e aí Deus pegou aquele pequenininho, fraquinho, e Deus colocou como rei de Israel. Deus é especialista, querido, em usar pessoas imperfeitas, usar pessoas pequenas e fracas para realizar coisas extraordinárias. E sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Deus gosta de usar os pequenos e fracos? Para que a glória retorne para Ele, para que não tenha dúvida, foi Deus quem fez. Está lá, se vai lutar com Golias, em vez de Davi vai lutar com Golias, fosse Eliabe, o irmão de Davi, que era grandão, fortão, ia dizer: não, foi a força de Eliabe. Esse Eliabe é o cara. Mas quando foi o magricela pequenininho, com um pedaço de pau e uma pedra, disse: não, foi Deus. Não ficou dúvida, foi Deus. Foi Deus. Davi só venceu porque o Espírito de Deus já estava sobre ele, porque ele recebeu o Espírito de Deus quando foi ungido pelo profeta Samuel. Olha o que diz um outro homem pequeno e fraco que foi usado por Deus para grandes coisas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Não, 2 Coríntios 12, 9. É isso? 2 Coríntios 12, 9. Quem é que está falando aí, gente? 2 Coríntios. Fala alto, quem está falando? Vocês estão com medo, quem é que está falando? O pessoal de casa não escuta, gente. Você assistiu pela internet? Parece que eu estou falando sozinho. Quem está falando aqui, gente? Paulo, o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz: minha graça é suficiente para você. Isso é Deus falando para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me alegrarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo fala de novo: mas temos esse tesouro em vasos de barro, ou seja, o Espírito de Deus habitando em pessoas como nós, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Queridos, quando Deus usa alguém reconhecidamente fraco e pequeno, fica nítido que foi Deus quem fez. É isso que Paulo está dizendo, para ficar claro que o poder vem de Deus e não de nós. Você é fraquinho? Você é pequenininho? Olha, está aprovado, está qualificado para ser usado por Deus, para servir a Deus. Queridos, para concluir, nós vamos para a última lição de hoje. Na hora de servir a Deus, não esqueça quem é que manda.
Na hora de servir a Deus, não esqueça quem é que manda. Essa lição nós aprendemos não no texto que lemos, mas no contexto que eu contei para vocês. No contexto da história. A arca da presença de Deus trazia a bênção de Deus sobre o povo. A arca da presença de Deus trazia vitória para o exército de Israel, quando Israel consultava a Deus e seguia a sua orientação. Mas quando Israel tentou usar a arca de Deus para abençoar os seus próprios planos e vencer as suas próprias guerras e não as guerras do Senhor, então eles foram envergonhados e derrotados, e a arca não os abençoou e nem os protegeu. Quando os filisteus também, na mesma intenção, levaram a arca do Senhor e colocaram ela no templo de Dagon e pensaram: apreendemos agora a arca do Deus de Israel e ele nos servirá, e nós pediremos as coisas a ele e ele nos abençoará. O que aconteceu? Deus destruiu o falso Deus Dagon e feriu os filisteus. É muito comum, queridos, nós invertermos a lógica destas coisas. Queremos rapidamente assumir a condição de Senhor e colocar Deus como se fosse o nosso servo. É o que nós mais fazemos na nossa geração. É o que mais nós vemos ministrado nos púlpitos do Brasil, falando de um Deus capacho, de um Deus servo do homem, de uma religião onde o homem é o centro e Deus gira em torno dele, de pessoas que afirmam ser crentes e discípulos de Jesus, mas eles tratam Deus como se fosse o gênio da lâmpada. E quando o gênio da lâmpada não realiza os seus desejos, eles ficam chateados com Deus, se voltam contra Deus e se afastam dele. Queridos, não queira que Deus lute as suas guerras. Não peça que Deus abençoe os seus planos. Pergunte quais são as guerras de Deus e vá lutar ao lado dele. Pergunte quais são os planos e os propósitos de Deus e junte-se a ele. É assim que temos que fazer. Nunca perca de vista que o servo é você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o servo é você. Diga aí: o servo é você. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Diga forte: Deus é o Senhor. Eu sou servo, Deus é o Senhor. Nunca perca isso de vista. Nunca. É Ele quem governa, é Ele quem manda, é Ele quem dá a direção. O meu papel é obedecer, é seguir, é servir a Deus. E se Deus me desse uma pizza de manhã, outra de tarde e outra de noite, para eu servir a Ele, eu ainda fazia isso com alegria. Às vezes alguém diz assim, você faz alguma coisa para alguém, alguém diz assim: pastor, Deus lhe pague. Eu digo: não diga uma coisa dessa não, porque eu já estou devendo a ele demais. Como é que ele vai me pagar? Ele que já me pagou antecipado, eu estou devendo demais a ele. Não perca essa dimensão. Você é servo, eu sou servo, Ele é Senhor. Não interessa onde você chega diante dos homens. Davi chegou ao posto de rei, mas ele diz: eu sou ungido, mas sou fraquinho. Não perca isso. Não esqueça disso. Às vezes quando Deus nos usa para fazer algo grande, o diabo tenta a gente para a gente pensar que nós somos grandes. Você continua fraquinho.
mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, o nosso papel é servir a Deus, e esse serviço não pode ser de qualquer jeito. Esse serviço não pode ser por qualquer um. E servir a Deus é o que, gente? A primeira frase de hoje, o título da mensagem: servir a Deus é o que? É coisa. Vamos bem forte. Servir a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Toda honra e toda glória a Ele, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Senhor. Querido, se você já é discípulo de Jesus, fica orando agora, feche teus olhos. Eu quero falar com você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus. Preste atenção. Eu quero dar uma sugestão a você. Por que é que você não faz o que Obed-Edom fez? Por que é que você não abre a sua casa, a sua vida, a sua porta para receber a arca do Senhor? Ou seja, para receber a presença de Deus na sua vida, para receber a presença de Deus na sua família. Parece complicado, parece arriscado, você tem muitas perguntas. Obed-Edom certamente tinha, mas a casa dele estava aberta para o Senhor, e Deus o abençoou e abençoou a sua família. Por que você não abre a sua vida para receber o Senhor? Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eu estou diante da sua porta e estou batendo, e se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei. Hoje nós cantamos uma música aqui no culto que fala sobre isso, a música Emaús, que fala daqueles 2 discípulos que receberam Jesus em sua casa, e os seus olhos se abriram quando Jesus partiu o pão sentado à mesa com eles. Aí lá em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e sentarei à mesa com você e cearemos juntos. Jesus está dizendo: abre a porta, eu vou sentar com você à mesa, e Ele vai partir o pão com você. E sabe o que vai acontecer com você? O que aconteceu com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús: os seus olhos vão se abrir, e você vai ter as respostas que hoje você não tem. Mas não pense que você vai ter as respostas antes dele sentar à mesa com você. Então faça como Obed-Edom, abra a sua casa, receba Jesus na sua vida. Como é que você faz isso? Reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo que você é um pecador, confessando os seus pecados e recebendo Jesus como seu Senhor. Lembra, não esquece quem manda, como seu Senhor e como seu Salvador. Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer abrir a sua vida para o Senhor agora? Eu não estou falando sobre religiosidade, não estou falando sobre ser membro da Igreja Batista, estou falando sobre ser discípulo de Jesus. Você quer isso agora? Tanto você que está aqui como você que está em casa, você quer isso agora? Quer abrir o teu coração? Eu posso ajudar você nisso. Eu posso conduzir você numa oração em que você vai fazer isso, e essa oração feita de coração vai tornar você discípulo de Jesus. Você quer isso para a sua vida? Quer receber como Obed-Edom recebeu? Então feche seus olhos e ore comigo. Repita essa oração comigo. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o teu coração. Ora comigo. Quer entregar a sua vida a Jesus? Quer recebê-lo? Ora comigo. Diga assim: Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou pequeno, eu admito que sou falho, eu confesso que sou pecador, e eu peço que me laves, que me purifiques, que me perdoes, no nome de Jesus. Agora, querido, você vai falar com Deus, porque eu não posso fazer isso por você. Agora abre teu coração e confessa os teus pecados para Deus.
Esquece que tem alguém aqui, é só você e Deus. Rasga teu coração para Ele, confessa os teus pecados e pede perdão, e Ele vai te purificar, te perdoar de todo o pecado. Faz isso agora em nome de Jesus. Agora diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz, eu senti o Senhor bater aqui na minha porta agora, e eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho uma decisão, e a decisão é: entra na minha vida, entra na minha casa, senta à mesa comigo e abre os meus olhos ao partir do pão. Transforma a minha mente, muda a minha vontade, me faz querer o que o Senhor quer e me faz gostar do que o Senhor gosta. A casa é tua, a minha vida agora é tua casa. Eu sou servo e o Senhor é o meu Senhor. Então me transforma em alguém parecido contigo. Agora diga assim, fale com o Pai agora, diga: Deus Pai, por causa do teu Filho Jesus, que morreu na cruz, que pagou a dívida do meu pecado, que me lavou com o seu sangue, é que eu me chego ao Senhor agora na condição de filho ou de filha, e por isso eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.